Legal, muito bom. E você curte alvenaria? Alvenaria em Curitiba, como que tá a implementação dela? Eu lembro que um dos primeiros edifícios, assim, a gente participou um pouquinho, eu acho que foi no início dessa década, 2011, por aí, foram 24 torres em alvenaria estrutural. Isso está mais amadurecido? Como que tá aí na região que você tem visto? Já não tá o que deveria ainda. Tá em crescimento, Tá. acredito, assim, pelo que eu tenho visto, sabe? Grandes edifícios, até que a gente está conseguindo ver mais corriqueiramente. Legal. Mas no dia a dia, assim, não é muito visto. Porque grandes empreendimentos vai muito a questão do orçamento, né? O que compensa mais. Não O leva em concreto, aí a Yoshi tá mais em Londrina, aí é mais a Plaenge, né? A Plaenge domina sim, a Flying. Ecovila, Ecoflora, Eco alguma coisa, tem um bairro aí que Ecoville, eles fazem. Ecoville. Ecoville, é. Muito legal. Realmente são edifícios bastante altos em concreto, mas eu tenho visto isso. Eu tenho alguns colegas aí, o Murilo, por exemplo, daí de Curitiba, que ele fez o mestrado aqui comigo, ele deu até uma imersão de piscina, ele é professor também aí, e ele tem comentado isso, uma grande solicitação a mais de projetos de alvenaria estrutural aí, que antes ele não via tanto e que tem visto o crescimento aí em Curitiba, é interessante citar. Perfeito. Legal. Mas e aí, como que eu posso te ajudar? Eu já tenho dúvida em relação às instalações hidrossanitárias. Tá. Quando a gente faz o projeto, como que a gente pensa melhor nessa distribuição ali das prumadas? Se no TQS, eu não trabalhei ainda com o Alverest, se no TQS ele já, não que ele diga pra gente, mas já contempla os shafts, ou a gente tem que modelar, desenhar, como que funciona isso, tanto na questão do projeto visto de desenho, quanto de execução mesmo da obra, de como que o meu empreiteiro vai estar recebendo meu mestre de obras, isso para ele executar lá, como que funciona. Tá. Vamos pensar assim, dois padrões de obra diferentes, edifício e uma edificação de pequeno porte. Por exemplo, uma obra do Exército, um salão de festas, não sei, um equipamento de para escritório, algo de até dois pavimentos. Só para a gente separar as duas coisas, tá? Normalmente, primeiro que a gente tem que pensar assim, para a estrutura, pensando no projeto estrutural, primeiro. É simples. Eu não posso ter a tubulação embutida dentro do bloco. Ponto. Então o TQS não vai resolver isso para a gente e nem a gente precisa adicionar isso no TQS porque não pode, tá? Não pode estar dentro do bloco por uma questão de manutenção. Se eu precisar da manutenção nessa tubulação futura, e eu não posso cortar. Então a norma é clara: qualquer tubulação que contenha fluido não pode estar interna na alvenaria estrutural. Então a gente começa a pensar em soluções para a sua edificação. Em edifícios, normalmente edifícios, shaft, sem dúvida nenhuma. E por isso que é muito importante que as equipes de instalações no projeto arquitetônico, a gente está falando de BIM, por exemplo. Vamos pensar numa evolução de trabalho de equipes no modelo concreto armado. Normalmente, quando não é BIM, situação normal, começa a arquitetura, faz aquele mega trabalho, não é isso? Sim. Até o projeto de prefeitura. Depois do projeto de prefeitura aprovado, normalmente é assim, aí vão se contratar os projetos complementares, estrutura, instalações, fundações e assim vai. Normalmente o que acontece? Em alvenaria estrutural não dá para fazer assim. Antes do projeto legal, eu estou fazendo ainda estudo de viabilidade, a gente chama isso de anteprojeto, antes de ir para a prefeitura, tem que entrar o projetista de estrutura e de instalações. Para quê? Justamente para te responder essa dúvida sua. Aonde vão as tubulações? Porque os shafts, as dimensões do shaft, depende de quantos tubos vão ali dentro. Né? Então, por exemplo, normalmente em banheiro, para edifícios, a largura desse shaft é 21 centímetros, para você ter uma ideia, de largura. Hum. Mas o comprimento muda. Depende de quanto tubo, qual que são a bitola que os tubos vão descer ali dentro. Às vezes 21 por 75, alguma coisa assim. E o fechamento desse shaft também muda, aí é uma questão mais da construtora. Pode ser um drywall, tem gente que até faz, como o drywall tem alguma dificuldade ali com água, digamos assim, não é que é impossível, mas tem mais dificuldade. Tem gente que faz uma ou duas fiadinhas com alvenaria, com bloco de 7 de espessura, por exemplo, depois sobe o drywall, que é essa área impermeabilizada, e o importante é que esse shaft seja visitável.
Porque se ele não tiver visita, se não tiver janela, não tiver nada que faça, permita a manutenção sem quebra, você cai no mesmo problema. Por mais que não prejudique a estrutura, do ponto de vista, vamos pensar na norma de desempenho, que as estruturas têm que permitir manutenção, eu começo a dificultar a manutenção, tornar mais caro. Então, existem janelinhas de visita que eu consiga, isso é removível, que eu consiga dar manutenção sem prejuízos grandes à estrutura. Pensando em edifício, sem dúvida, é esse o caminho. Shaft interno ou externo. Tem gente que faz isso externo, uma aprumada do lado de fora, para que eu dê manutenção do lado de fora. Mas normalmente é interno, tá? E externo seria melhor do ponto de vista estrutural de manutenção, porque não tem que quebrar revestimento, essa coisa toda, e só que é feio, né? Então, só não vai aceitar. Não vai curtir. Agora, em casa, o mais comum são duas soluções, ou edificações de menor porte. A primeira delas é que você pense algumas paredes internas sem função estrutural, como blocos de vedação. Então, por exemplo, você tem um banheiro, 2 banheiros entre eles, aquela parede entre os 2 banheiros, deixa ela como vedação. E aí você, sim, pode passar o tubo lá dentro, tudo certo, pode prever isso dentro da alvenaria, tá? Seria o mais comum, o mais usual, inclusive. Eu ainda prefiro que, mesmo sendo possível fazer essa alvenaria de vedação, que a gente chama de parede hidráulica, que a gente possa fazer isso externo, pelo mesmo motivo que eu te falei. Por mais que eu possa cortar a parede, é um prejuízo grande que eu tenha que fazer isso. Então eu prefiro fazer, ao invés de fazer um shaft, mesmo como a tubulação é menor, faz um enchimento externo só, tem gente que chama isso de boneca, enfim, ou simplesmente uma parede dupla em drywall. Então, vou fazer aqui nessa parede, vou descer tubulação, e eu faço como se fosse uma parede falsa inteira, entendeu? Em drywall, e faço ali dentro. E ele fica externo, em termos de acabamento, eu vou perder ali uns 7 centímetros, 10 centímetros, mas fica uma área... E aí pode ser só um pedacinho, ou pode ser a parede inteira, dependendo do trecho. É isso. Ou enchimento, ou parede interna, ou shaft. É assim que resolve, tá? Realmente não pode estar embutido. E cá entre nós, se a gente for pensar, inclusive no concreto, era para ser assim, porque como que você faz lá no concreto para ela ser embutida? O pessoal desce ela dentro da viga, né? E às vezes desce tubulações de água pluvial dentro da viga. Não pode, né? Mesma ideia, não passa a viga, então é ideal que fosse externo. Ótimo. Tá bom? Tá bom, obrigada, gente. Só essa dúvida? Só essa mesmo. Legal. Obrigado por ter participado. Sucesso aí. Até mais. Mas como eu posso te ajudar, professora? Então, Rachel, eu vou ter acabar de pergunta lá no curso, viu? Mas aproveite. Como você abriu esta oportunidade, é só uma curiosidade mesmo. Lembra lá no dimensionamento? Eu vou um pouco mais para o dimensionamento. Aí por favor, tá. O pessoal pode que fique um pouco confuso, mas é rapidinho. Não, mas eu dou uma introdução, se você for muito específico, eu dou uma geral. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Só 2 perguntinhas rápidas. Dimensionamento e cisalhamento. Viga, precisa de estribo. Tem que dimensionar para os estribos. Vamos lá. Nesse caso, de cisalhamento para vigas especificamente, teve uma novidade na nova norma, diferente da anterior, teve uma novidade mesmo. O que acontecia? Quando eu vou dimensionar vigas em alvenaria estrutural, na norma anterior, de agosto do ano passado para trás, era assim, eu vou calcular, diferente do concreto armado. No concreto armado, se eu for calcular uma viga de concreto armado, de qualquer tamanho que seja, eu preciso, mesmo que a cortante seja nula, que é uma coisa que não dá, porque já tem peso próprio, mesmo que ela fosse 0, eu preciso dimensionar um estribo mínimo. Tantos X% da área de concreto espaçados a cada X centímetros. Tá? Na alvenaria, isso não era necessário. O que acontecia? Eu primeiro calculava a armadura de flexão na viga, com momento máximo, respeitando tudo que está lá. Calculei, e que é uma das coisas importantes na alvenaria, lá eu tenho momento máximo, e eu preciso respeitar esse 0,4 de F, eu não vou lembrar a forma, mas acho que é 0,4 de FP
vezes BWD. Eu não posso ter mais momentos solicitantes que isso. Se passar o momento solicitante for mais, eu preciso aumentar o número de fiadas ou diminuir o momento, fazer alguma coisa assim. Ou aumentar o meu D, ou aumentar, ou até a largura, às vezes usar uma canaleta mais larga, desde que a alvenaria toda seja assim. Então, beleza, calculei a armadura de flexão. Aí, o que eu fazia? Eu pegava essa armadura de flexão e ia numa formulazinha. A formulazinha eu poderia contemplar no cálculo da resistência de cisalhamento a taxa geométrica dessa armadura. E aí, se a taxa de armadura de flexão fosse suficiente nessa conta para combater o cisalhamento dessa viga de alvenaria, era dispensado o uso de estribo. Não precisa. Beleza? E normalmente não precisava. Na grande maioria dos casos, vigas de até 3 fiadas, normalmente, a menos que o momento fosse grande, a própria armadura de flexão, ela resolvia esse problema, tá? Então, por quê? Porque estribo em alvenaria é um negócio chato de fazer. É chato. E estribo em alvenaria não é porque não são duas barrinhas igual uma viga normal. Normalmente é uma barra em cima, uma embaixo e faz um estribo em cobrinha, assim, ó. E quando tem duas canaletas, ou seja, viga com 2 blocos, como passa esse estribo para baixo? Fura o bloco Por mesmo? isso, dentro do furo do bloco. Por isso que o espaçamento normalmente é 15 ou 20. A cada 15 ou a cada 20. Porque dependendo da família do bloco que você está utilizando, se for um 2930, um 1430, é um furo a cada 15 centímetros. Se for um 1440, é um furo a cada 20 centímetros. Por isso que o espaçamento de estribo normalmente, ou é, no caso de alvenaria, ou é a cada 15 ou é a cada 20. Porque coincide com o furo do bloco. Entendeu? Sim. E é exatamente no furo do bloco que se passa esse estribo. Tá, mas se tem duas canaletas, você sabe que viga canaleta. Tem duas canaletas para fazer, tem que furar, né? Tem que furar. Assim como com a serra-copo. Assim como, pensa assim, ó, quando eu tenho uma verga. A verga é alvenaria, é canaleta. Uma verguinha em cima da porta ou da janela. Ela passa um pouquinho da porta e janela. Pelo menos meio bloco ou um bloco, ela passa. Só que normalmente ali do lado da janela ou da porta, eu tenho um grout passando. É a mesma ideia. Como que eu passo esse grout? Furo com serra-copo e passo isso. No caso de canaleta, aí se fossem duas canaletas só, o espaçamento poderia ser menor que a cada 15 e cada 20. Mas o normal é que seja isso, tá? Essa foi em viga. E para a parede? A parede se verifica também o cisalhamento. Caso precise pôr armadura para cisalhamento na parede, onde vai essa armadura? Na argamassa? Deixa eu terminar a viga, inclusive. Na viga, inclusive, a fórmula é assim, eu lembro de cabeça. É 0,35 mais 17,5 de Rho. Esse 17,5 de Rho, o Rho é a taxa de armadura de flexão que a gente acabou de calcular. Na norma atual, a gente precisa tentar, inclusive o curso, eu estou regravando ele inteiro, tá, Oreta? Inclusive aquelas aulas conceituais todas, para a gente já ir com o que está na nova norma. Na nova norma tem um novo capítulo dizendo que assim, para vigas de alvenaria de 2 fiadas ou mais, o estribo é obrigatório. Então, na norma nova, eu não posso dispensar o uso de estribo se for mais. Então, na prática é assim, ó. Verga. Verga normalmente é uma fiada. Sendo verga, não precisa de estribo. Sendo mais, eu vou ter que ter estribo. Tá? E a gente aprende a calcular essa armadura mínima, isso é um ponto importante. Na alvenaria, a história é outra. Na parede em si, deixa eu pegar aqui. Vou pegar isso aqui. Na parede, a ideia do cisalhamento da parede é, se eu tenho uma carga aqui aplicada, eu tenho uma carga horizontal, seja vento e desaprumo, ele gera uma componente na diagonal, né? Ele tende a fazer isso aqui, ó. Ele tende a fazer com que os blocos escorreguem um do outro. E aí é comum, uma fissura comum que identifica o que é uma fissura de cisalhamento em alvenaria, é aquelas trincas em escadinha. Se você vê aquela fissura em escadinha na parede, assim, normalmente é um problema de cisalhamento.
que, lógico, gerou tensão de cisalhamento, ou pelo vento ou por um recalque diferencial. O recalque diferencial, no final das contas, então se eu estou aqui e eu tiver esse movimento, se o recalque acontece aqui, normalmente a fissura acontece nesse sentido, porque ele causou isso aqui, ó, um cisalhamento nesse sentido. E aí, quem que resiste, quem que faz com que a alvenaria resista ao cisalhamento na parede? Duas coisas muito importantes. A primeira delas, a pré-compressão. A pré-compressão é um velho conceito de que se eu tivesse uma pilha de livros gigante aqui, 10 livros, o livro de baixo é mais difícil de eu tirar do que o livro de cima. Por quê? O peso do pórtico, para eu tirar o livro de cima é só puxar facinho. O de baixo vai dar trabalho, porque o peso está fazendo com que a resistência à compressão dessa pilha seja maior. Por isso que é mais comum que eu tenha problemas de cisalhamento nos últimos pavimentos, mais do que embaixo. Porque embaixo a chamada pré-compressão ajuda a equilibrar essas tensões de cisalhamento. E está na fórmula lá, se você for na fórmula, dependendo da resistência da argamassa, 0,15, 0,20 ou 0,25 mais, isso é um valor da resistência, dependendo da resistência da compressão da argamassa, mais um coeficiente de atrito, que é 0,5, que é a teoria de Mohr-Coulomb, né? Vezes 0,5 vezes 0,9 da carga permanente. Porque acidental a gente não considera porque ela seria favorável. Mas o primeiro ponto é o cisalhamento. O segundo ponto é a própria argamassa. Pelo próprio coeficiente de atrito dela, ela contribui nisso. Tá, fiz a conta do cisalhamento solicitante na parede, fui nessa fórmula, vi o quanto que a alvenaria resiste, que depende então da pré-compressão e da resistência da argamassa. Se passou, ótimo. Se não passou, o que eu posso fazer? A armadura para cisalhamento em parede é uma treliça plana. No Brasil, a gente tem um comercial chamado, um tipo de treliça comercial chamado Murfor. Murfor é um produto da ArcelorMittal. É basicamente, ao invés de ser uma treliça espacial, né? É uma trelicinha nesse sentido. Basicamente, Oreta, é 2 ferrinhos de, no máximo, 6,3 milímetros e tem como se fosse 2 barrinhas assim, tá? Só que no sentido da eu coloco ela na junta de argamassa, entre uma afiada e outra, e com um helicoidal entre elas, só para garantir com que uma fique distante exatamente da outra. Então é essa armadura. E um ponto de detalhe importante: se você não quiser usar o Murfor, por exemplo, quiser utilizar só as 2 barrinhas, é importante que essa barra seja galvanizada. Isso está especificado na norma atual, que eu tenho um tratamento porque normalmente a argamassa tem cal e aí a cal poderia corroer essa barra. Tá? Então é essa armadura de cisalhamento na parede. É raro, não é comum. Tá? É raro, né? Não é usual, é raro. É raro que se tenha esse problema de cisalhamento em alvenarias, tá? Mas se tiver, assim que resolve. Tá. Já a última pergunta. Sempre confundo o nome. Flexão composto. Tá. Você sabe que tem 2 verificações, tração e compressão. Qual eu faço primeiro? Tanto faz. Eu normalmente faço primeiro a compressão, porque às vezes eu já preciso adicionar alguns pontos de Gauss para resolver a compressão. E daí, quando eu verifico a tração, eu posso considerar aqueles Gauss que eu coloquei contribuindo ou não à tração. Então, normalmente eu faço primeiro a compressão e depois a tração. Compressão? E eu tenho que fazer... porque se a gente seguir o raciocínio, lá, primeiro eu tenho que fazer a tensão normal. Vamos voltar, né? Primeiro eu defino quem que resiste aos esforços solicitantes, faço aquele caminho lá das subestruturas resistentes ao vento. Fiz lá, eu vou calcular o momento solicitante em função de vento e de desaprumo. Com o momento e as inércias do grupo, eu vou lá e calculo a tensão normal. E calculo a tensão normal máxima
e mínima, porque depende do braço de alavanca e depende do sentido de vento que eu estou verificando. Com as tensões normais calculadas, eu vou lá nas combinações, pego as duas combinações, né, que eu tenho que fazer, previsto na norma, ver, primeiro eu faço a compressão, depois faço a combinação de tração. E Nada caso a disso que tem que ser tração assim. precisa armar. Então, aí, caso a tração precisa, eu tenho que colocar a barra e tenho que adicionar mais grout. Tá, Porque uma barra a sem barra grout... tá a parede, né? A barra iria nas extremidades da parede, sabe? Aqui e aqui. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar nessa parede. Isso é uma parede, eu apliquei um carregamento aqui. Se eu apliquei um carregamento, eu calculo a linha neutra dessa parede, certo? Aqui traciona e aqui comprime. Aí eu tenho basicamente um diagrama, certo? Eu tenho um diagrama em relação à linha neutra, um diagrama de tração e de compressão. Sim. As barras vão ser posicionadas na região de maior pico do diagrama, ou seja, nas pontas, preferencialmente. Porque na região mais próxima da linha neutra, que é o centro da parede, a tensão é nula, pensando nesse sentido de contraventamento. Então, mais próximo aos encontros, assim como da compressão, a mesma ideia. A região central da parede, nessa sentido de contraventamento, as tensões são quase nulas, né? Tá. E tem lá para entrar na norma se a tensão é paralela à afiada ou normal à afiada. Isso me custa trabalho entender quando é que é paralela e quando é que é normal. Deixa eu te ajudar. Ó, vamos pensar... deixa eu pegar uma folha. Você pensar que isso é uma parede também. Quando eu aplico aqui a carga nesse sentido, a tensão é normal afiada. Se eu aplicar, aí é da argamassa, né? Se a carga que eu estou aplicando na alvenaria não é a de compressão, porque numa edificação seria isso, numa casa, num prédio. Qual outro tipo de tensão que eu posso ter que aí é paralela afiada? Se a gente fizer isso aqui, ó, a carga é aplicada aqui, ó, no muro de arrimo, por exemplo, certo? A tensão é aplicada aqui nesse plano, ó. Se você quiser não decorar paralelo, o que é mais fácil para você entender? Quando a tensão que está resistente lá for maior, por exemplo, 0,2, é porque é a verificação que eu estou fazendo aqui, ó, dessa tensão aqui, que ele está tentando fazer isso aqui. Quando eu estiver verificando e o valor for menor, é porque eu estou verificando tensões de muro de arrimo em alvenaria, por exemplo. Que aí, o que ele vai tentar fazer é isso aqui, ó. E não isso aqui. Essa resistência da alvenaria nesse plano aqui é menor do que nesse plano aqui. Se você estiver calculando uma casa ou um prédio, a tensão que você usa é essa aqui, ó, que a alvenaria tende a fazer isso aqui. E é o valor dos dois lá na tabela, é o valor maior. Quando você estiver verificando arrimo, a tensão que você verifica é essa aqui, que é o valorzinho menor. Porque a alvenaria, basicamente, ela resiste mais dificilmente a esse tipo de tensão aqui do que esse tipo de tensão aqui. Eu vou te mandar duas imagens que talvez te ajude a entender, tá? Que é facinho. Duas fotos que mostram o que é paralelo e o que é perpendicular, o que é perpendicular afiado. Mas o que, em termos de entendimento, é o valorzinho menor é quando eu estou fazendo um arrimo. E o valorzinho maior é quando estou verificando uma casa ou um prédio. Tá bom, Ó, Rangel. tem até um vídeo falando assim, perpendicular é quando estiver fazendo 90 graus. Mas eu acho que é mais fácil entender com uma foto. Que daí eu te mostro que tipo de esforço está sendo feito. Ó, isso é normal e isso é paralelo. E só lembrando sempre essa conexão. Quando eu estou fazendo um esforço aqui, a alvenaria está acontecendo isso aqui. E aí eu tenho vários blocos amarrados, né? E quando eu estou fazendo arrimo, é como se esse plano estivesse fazendo assim. Aí eu mando a foto, acho que fica mais... Eu gosto de imagens mais simples de entender. O Celso está fazendo uma pergunta em relação à TQS, tá?
Erro no processamento global, desaprumo. Alterei a força do vento e aumentei a altura das vigas. O erro permanece. Qual outra alternativa? Ô Celso, esse erro de desaprumo global preponderante no TQS, tem que entender um pouquinho de teoria. Está dizendo basicamente que o valor do desaprumo nessa edificação é uma coisa comum para edificações de pequeno porte. No Master tem uma aula só sobre isso, tá? Explicando passo a passo, mas significa que os valores de desaprumo são mais que 30% dos valores de vento. E está dizendo basicamente que você precisa considerar o valor de desaprumo no cálculo, tá? E o desaprumo não está diretamente relacionado a deslocamentos, né? O desaprumo global da edificação tem um θ que tem que ser calculado. Então, no TQS, o que precisa ser feito é, lá no relatório de estabilidade global, tem um novo coeficiente de arrasto sugerido, tá? Para compensar considerar esse desaprumo como se fosse uma força de vento, entre aspas, e que aí daí se adota o valor de coeficiente de arrasto que está lá no relatório de estabilidade global. Uma coisa que é importante citar é que tem gente que fica atualizando aquele coeficiente de arrasto até o erro sumir. Esse erro não precisa sumir. O que precisa acontecer é que o valor da diferença com o novo coeficiente de arrasto, o valor da força horizontal, seja maior, seja compensado. Tá? Então tem uma boa base teórica aí para entender esse processo. Tá bom? O Diego está fazendo uma pergunta. Engenheiro civilizado, muito bom. Bom que ajudou. O Diego, em alvenaria estrutural, o cliente pode alterar o ponto de água fria, fazer um rebaixamento do ponto? Pode, porque ele não vai estar embutido, né? Só não pode embutir a tubulação. Minha opinião sobre a nova norma do Ministério da Economia sobre pequenas obras não precisa de fiscalização. Eu discordo, não sou contra. Eu discordo, eu acho que a gente devia, ao invés de abrir as pernas, digamos assim, deveria nós, como profissionais, os órgãos públicos, oferecer assessoria para essas pessoas, para que essas pessoas pudessem fazer as obras de qualquer porte, assessorado por alguém com a mesma segurança. Uma casa-terra pode matar a gente tanto quanto um prédio. E, na minha visão, o que deveria desburocratizar em outro sentido é dar condições para que essas famílias pudessem ter uma assessoria técnica, mais agilidade do poder público para aprovar essas edificações, e ao invés de falar assim, vamos levar o problema, não precisa mais. Então, essa é a minha visão. Eu gosto de evitar problemas polêmicos, mas não gosto de fugir das minhas respostas.